para aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração hoje. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 25, versículo 16. E, gente, toda vez que a gente fala sobre relacionamento, eu brinco que dá ibope no meio dos jovens. Eu sei que tem gente que tem medo, e talvez a chuva e o frio atrapalhou um pouco também, mas Deus te trouxe aqui, Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, amém? A gente acompanhou como é que foi semana passada e foi maravilhoso. A gente teve vários pontos de vários assuntos, várias pessoas ministrando, e é muito legal, como a Isa e o Kesley falaram, a gente compartilhar histórias, ver o que Deus está fazendo na vida do outro e deixar Deus escrever a nossa história, amém? Deixar Deus falar com a gente. Mas quando se fala de conhecer alguém, e eu não falo só de uma maneira amorosa, de alguém que você vai passar o resto da sua vida, de que você vai gostar dela, de que você vai se apaixonar por ela, de que você vai namorar ela, que você vai noivar com ela e depois casar com ela, mas eu também falo de outros círculos de amizade, ou de outras coisas que Deus pode colocar no nosso coração e na nossa vida, quer seja na área profissional, quer seja em sonhos, quer seja na área ministerial. Tudo na nossa vida nós precisamos de equilíbrio, amém? Tudo na nossa vida nós precisamos aprender a dosar e entender com tudo isso que Cristo nunca é demais. Todas as outras coisas nós precisamos aprender a ter um limite, mas em relação a Cristo, Ele nunca é demais. Provérbios 25, 16 fala assim, ó. Nossa, eu estou em Salmos. Se você já está aberto certo aí, você já viu que a palavra de Deus fala assim, ó, é um provérbio muito engraçado porque ele começa com uma pergunta: encontraste mel? Achaste mel? Come apenas o suficiente para que não fiques enjoado e depois vomite. Olha só, é um provérbio muito legal porque ele começa já com uma questão: achaste mel? Você achou algo bom? Achou algo legal? Achou alguém legal? Achou um emprego bacana? Está curtindo demais sua faculdade? Está vivendo algo muito legal ministerialmente? Encontrou algo bom? Aprenda a ter equilíbrio. Come apenas o suficiente, porque senão você pode ficar enjoado disso. E o final é gorfar. E o final é vomitar. E o que a Bíblia está querendo ensinar para a gente? Tudo, querido, tudo a gente precisa ter um limite. Tudo a gente precisa ter um equilíbrio. Porque eu não sei se você já percebeu, mas você não é tão legal assim, tem dias? Já teve? Nunca percebeu? Então peraí. Assim diz o Senhor para você, servo meu, serva minha. Você não é tão legal assim quanto parece, tem dias. Quem é casado aqui já percebeu isso. É ou não é? Fala igual o pastor Wex. É ou não é? Tem dia que você não está tão bem assim. Tem dia que a outra pessoa não está tão bem assim. Tem dia que você não se aguenta. Um monte de gente. Tem dia que você, cara, não se aguenta. Quanto mais alguém do teu lado vai te aguentar. Agora, se às vezes você não se aguenta, é porque às vezes você se enjoa de si mesmo. É porque às vezes você pode enjoar da pessoa do seu lado. E, gente, não tem problema com isso. Deixa eu falar mais alto por causa da chuva. Não tem problema com isso. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio. Mas eu quero, antes de entrar nessa palavrinha do equilíbrio, vai comigo lá para 1 Samuel, capítulo 14. Primeira Samuel, capítulo 14, versículo 24 a 29. O povo de Israel saiu em uma batalha. E então, Saul tem uma brilhante ideia de fazer um jejum no meio da guerra.
Os homens, os soldados de Israel estavam batalhando, estavam guerreando, estavam andando num sol escaldante, mas Saul, já no final da sua vida monarca, já estava mostrando sinais de que o coração dele não ia se arrepender e Deus já estava enxergando Davi. Saul então tem essa brilhante ideia. Versículo 24 fala assim: os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel. E logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento, maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe essa desgraça sobre seu povo. Vejam como eu estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco desse mel. Olha só, Saul, na sua tolice, na sua loucura, falou para que ninguém comesse no meio da guerra. Tá? Você já fez um jejum e foi para a academia? Dizem que faz bem, tá? Mas você já fez um jejum e foi correr meia maratona? Você que é corredor, Maicão, já fez isso em jejum? Não. É loucura, tá? Mas Saul, na sua tolice, querendo mostrar poder, querendo mostrar autoridade, que ele já estava perdendo, ele falou assim: ninguém vai comer enquanto eu não me vingar de todo mundo. Mas o filho de Saul, Jonatas, não sabia disso. E o povo, os soldados estavam mal, estavam já desfalecidos. E Jonatas encontra mel. E ele molha a ponta da vara dele naquele favo de mel, leva a boca, e só um pouquinho daquele mel já muda a feição de Jonatas. Os olhos dele se abrem, ficam brilhantes, a força dele volta, e de repente todo mundo olhar para ele e falou: ei, teu pai fez um juramento, você quebrou. E ele fala: meu pai foi tolo. Olha só como é que minha força voltou. Olha só como é que eu estou bem. A gente precisa comer um pouco desse mel. Lembram de Provérbios? Qual que foi a perguntinha do começo? Achaste mel? Gente, achou mel? Não rejeita. Achou algo bom? Achou alguém legal? Não rejeita. Entendeu? Porque, gente, tem, às vezes a gente é, tão cabeça dura, que a gente fica espiritualizando demais as coisas. Deixa eu te ensinar um segredo sobre relacionamento. Deixa eu te ensinar um segredinho sobre relacionamento. Sabia que relacionamento é algo terreno? Ei, vocês estão comigo? Você sabia? Ninguém vai casar no céu. Quem falou isso foi Jesus. Certa vez, os saduceus, que eram aqueles que não criam na ressurreição, chegam para Jesus e falam assim: mestre, eu já contei essa passagem aqui. Não contei? Já. Mas às vezes em outro contexto. Mestre, tinha um homem e ele tinha uma mulher, e esse homem morreu. E pela lei de Moisés, o irmão do homem tem que casar com a mulher para que o nome dele permaneça. Era a lei. Se um homem morria, o irmão dele e não tivesse filhos, o irmão dele tinha que casar com a esposa, ter um filho e dar o nome dele no filho, para que a linhagem dele não fosse extinta sobre a nação de Israel. Era a lei que Deus tinha colocado lá no Antigo Testamento. E aí esses homens que não criam na ressurreição chegaram para Jesus com o enigma: um homem não teve um filho e morreu, e o irmão vai e casa com a mulher e morre.
E o terceiro irmão casa com a mulher e morre. E o quarto irmão casa com a mulher e morre. E o quinto irmão casa com a mulher e morre. E assim acontece com o sexto, e assim acontece com o sétimo. Com quem essa mulher vai casar no céu? Era a pergunta deles. A primeira coisa, se eu fosse Jesus, era falar assim: todo homem tinha que fugir dessa mulher. Pelo amor de Deus. Todo mundo que casa com ela morre. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: vocês não sabem do que estão falando. Nos céus nós seremos como os anjos. Nós não casaremos e nem nos daremos em casamento. No céu, gente, não vai ter relacionamento. Relacionamento é algo terreno, criado no céu para a terra. Amém? É algo do céu para a terra, tá? Diferente do louvor. Louvor é algo espiritual, é algo que nós erguemos da terra para o céu, mas lá nós iremos adorar o Senhor constantemente, tá? Mas o relacionamento entre um homem e uma mulher, no céu nós teremos comunhão. Se você quer saber se a gente vai se conhecer ou não, faça o curso de escatologia que vai ter ano que vem. A gente terminou a turma agora essa semana. Mas a questão não é essa. A questão é que se você é casado, você não vai continuar casado com essa pessoa maravilhosa do seu lado, que você escolheu. Se você está namorando, noivando e sonha em casar, você não vai continuar casado com essa pessoa maravilhosa que Deus te deu do seu lado, no céu. Por quê? Porque relacionamento é algo terreno. Criados nos céus, há um projeto de Deus para o casamento, mas que nós vivemos aqui na terra. E às vezes a gente espiritualiza de... Samuel, eu estou te dando trabalho andando de um lado para o outro aí? Está de boa? Ou estou te dando trabalho? Não, está de boa? Tá. Senão eu só ia pedir desculpa, mas ia continuar andando. O que eu estava falando? Que o relacionamento, nós espiritualizamos demais às vezes as coisas. E às vezes parece que alguém precisa que venha um anjo, ou que venha uma voz dos céus, ou que venha para a gente desafiar o nosso coração, sair da nossa zona de conforto e falar assim: puxa, eu achei alguém legal, eu achei alguém que ama Jesus, eu achei alguém que às vezes tem as mesmas conversas. E gente, eu não estou aqui pregando que você tem que se relacionar com todo mundo, experimentar, isso aí é algo do mundo, tá? Nós temos o Espírito Santo, nós oramos, nós buscamos conselho, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma paz que vem dos céus, que nos traz essa convicção de que nós podemos avançar. Mas entrar num relacionamento, gente, não é certeza que vai dar certo. Amém? Amém? Mas não quer dizer que nós não devemos entrar. Não quer dizer que a gente tem que espiritualizar tudo. E Provérbios fala: achaste mel? Não faça igual Saul, espiritualiza as coisas. Não, eu vou me vingar dos meus inimigos, daí nós vamos comer. E tem gente que acha que sim, precisa resolver todos os outros problemas para experimentar um pouquinho de mel que encontrou. Achaste mel? Achou alguém legal? Achou algo bom? Aí nós vamos para a segunda parte. Come o suficiente. Gente, quando você começa um relacionamento, se você está num relacionamento, em qualquer nível que seja, tá bom? Não é só essa pessoa do seu lado que existe. Não é só você que existe para ela. Você precisa aprender a ter equilíbrio. Porque senão, no final, vai dar gorfo. Vai dar ruim. Sabe, às vezes, a gente ama tanto algo num tempo errado, de uma maneira errada, gasta tanta energia que eu poderia estar, às vezes, fazendo outras coisas com aquela pessoa do meu lado, construindo algo. Vocês estão entendendo? Amadurecendo junto, amadurecendo nas emoções, crescendo junto. E às vezes eu vejo... Eu tenho dificuldade de falar que às vezes eu não quero, a gente acompanha vocês, a gente ama vocês, e eu não quero de maneira nenhuma, nada do que eu falo aqui, a gente não usa púlpito para dar recado, amém? A gente não usa púlpito para dar recado. Se eu preciso dar um conselho, se eu vejo algo, eu vou e falo com você. Você sabe disso, amém? Quem é mais perto aqui sabe, eu vou e falo. Eu não estou dando recado, eu estou ensinando algo, amém? Amém? Vocês vão me amar no final? Às vezes mais, às vezes menos, mas eu vou falar o que Deus mandou falar, tá bom? Mas, às vezes eu vejo pessoas que gastam demais energia no começo, sabe? E queima largada, essa é a palavra. Queima largada.
Porque a gente precisa aprender a ter equilíbrio. Não é que você começou a namorar e está um mês de namoro, você acha que aquela pessoa é tua para sempre e vocês vão viver todos os níveis de relacionamento. E eu ainda não estou falando de pecado. Eu ainda não estou falando de pecado. Eu estou falando realmente de gastar as suas emoções, sabe? De saber dosar as suas emoções. Aprender, querido, a dosar. Você dirige carro manual? É o que hoje a gente tem que perguntar, né? Está muito fácil ter um carro automático. E tem gente que não sabe dirigir um carro manual. Gente, você vai dirigir um carro manual saindo em quarta marcha? Não, né? Não vai. Você vai tentar dirigir um carro manual andando a 60 km por hora na primeira? Também não vai. Tem gente que está na primeira, em meses de relacionamento, e parece que está na primeira. Você está entendendo? Precisa avançar, mas... Cara, tem gente que põe a quarta e pisa e acha que vai sair andando, não vai. Amém? Não vai. Gente, a gente precisa aprender a dosar as nossas emoções, aprender a dosar o nosso coração, a se entregar, querido, aos poucos. Essa é a verdade. Num relacionamento, é claro que tem uma entrega. Não tem como ter um relacionamento sem entrega, mas a gente precisa aprender a se entregar aos poucos. Entender e discernir momentos. Moisés ora no Salmo 90, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Ensina-me, Deus. E você vai discernir o seu tempo, você vai discernir a sua idade, você vai discernir o seu momento profissional, você vai discernir o seu momento ministerial, aonde você quer chegar. Quem está do seu lado, pensa em chegar no mesmo lugar? Amém, é um indício maravilhoso para você começar um relacionamento. Alguém que está do seu lado pensa totalmente o contrário? Não tem problema começar um relacionamento assim, vocês não estão casando. Mas precisam amadurecer ao longo do processo. E se no meio da caminhada os corações não se encontrarem, os objetivos não se encontrarem, não vai para frente. Amém? Por quê? Porque tem que ter comunicação. Não existe relacionamento sem diálogo. E no começo tem que conversar muito. Conversar muito, mas não é conversar muito, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama, e fica 2 horas falando isso. Não, gente, converse sobre tudo. Converse sobre a Bíblia. Converse sobre o que Deus falou com você. Converse sobre a sua história. Aprenda a falar sobre a sua história. Não no primeiro encontro, você conta as coisas mais trágicas da sua vida para a pessoa. Meu Deus do céu, assusta. Cara, se eu, na primeira vez que eu conversasse com a Érica, ela me contasse como era a família dela e as coisas, quem sabe da história da Érica, de consagração no espiritismo. Cara, se a Érica chegasse para mim e falava assim, viu, aqui na minha casa eu já vi controle remoto voando. Porque, cara, a Érica já contou aqui. A vida familiar da Érica, a mãe dela era espírita, o irmão foi pai de santo. Então, assim, cara, a gente teve várias experiências sobrenaturais relacionadas a isso. E se ela chegasse para mim no primeiro encontro e falava, viu, tá vendo aquele guarda-roupa ali? Já tremeu aqui em casa. Eu falei, ih! Ih, aonde eu estou entrando, cara? Vocês estão entendendo? Mas a gente foi amadurecendo junto, e ela foi me contando os sonhos de Deus, ela foi me contando que ela se converteu e se apaixonou por Jesus com 15 anos, 14 para 15 anos, e ela pregava para a família dela, e ela ganhou a irmã, e ela ganhou o irmão, e ela ganhou a mãe. Então assim, e daí eu vendo os frutos dela, eu vendo a paixão dela por Jesus, quando eu soube do controle remoto voando e do guarda-roupa tremendo, eu falei, eu vou lá junto. Entendeu? Já era outro nível de relacionamento. Deixa que eu oro junto. Já era outra coisa. Eu vou jejuar junto com você. Vocês estão entendendo? Já é outra pegada. Mas a gente precisa aprender a dosar o mel que a gente coloca na boca todo dia. Porque senão, querido, uma hora a gente vai enjoar. Uma hora não vai dar legal. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E, querido, quem nos ensina isso é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Não existe ninguém, nem seus pais,
nem seus pastores, nem os amigos, nem as pessoas de confiança que vão dizer para você qual é o ritmo que você tem que tomar. Você conhece o seu coração. É claro que conselho é muito bom, e a gente procura, sempre no final das séries de relacionamento, abrir, está até aberto inclusive, um curso de namoro, que, gente, é um curso que, na verdade, assim, é um motivo para a gente estar mais perto de quem está num relacionamento, é um namoro, e a gente quer dar conselhos. Então, são 4 aulas muito rápidas. Se você se interessa em fazer, se você tem alguém que você possa convidar para fazer, pode chamar. A gente pretende começar ele logo no final de semana, depois do último dia da série, que vai ser deixa eu já olhar aqui, vai ser dia 19, desculpa, as aulas são no domingo, não, dia 19 é o final da Copa, né? Vamos jogar para o dia 26, eu sei a data da final da Copa. Dia 26 de julho, a gente vai começar uma turma de escola de namoro, curso de namoro, são 4 aulas, e a gente dá conselhos, tá? A gente procura estar perto, porque a Bíblia fala, na multidão de conselhos está a sabedoria, e não se preocupa, no curso de namoro você não vai receber um certificado, você não vai receber um título para você colocar no seu LinkedIn, fiz o curso de namoro, não namoradeira, não precisa, tá? Mas é conselho, porque a gente entende que tudo que nós fazemos na luz do Senhor, querido, tem a bênção de Deus, amém? Tudo que nós fazemos na luz do Senhor tem a bênção de Deus, e a gente precisa entender que a nossa vida perto do Senhor sempre vai nos levar a ter equilíbrio. E Deus, queridos, quando fala de vômito, já que a gente falou de vômito também, quando a gente fala de enjoo, quando a gente fala de algo que não dá mais, e que eu acredito que todo mundo aqui já vomitou uma vez na vida, você não consegue segurar, é aquele negócio que te embrulha o estômago, você fala, cara, aquilo não entra mais, e daí a gente põe para fora. É muito triste quando a gente vê algo bom, como mel, que a Bíblia fala assim, achaste mel, come o necessário, depois aquilo lá vem e a gente não consegue mais viver junto, estar junto, sonhar junto, porque guarda uma coisa, você que é solteiro, você que é noivo, você que é casado, principalmente os casados, você um para o outro é essencial. Buscar um relacionamento, encontrar alguém, é encontrar alguém que vai ser essencial o resto da sua vida, tá? A Érica é essencial para mim, não importa onde eu estiver. Ela é essencial. O Diego sem a Érica não existe. A Érica sem o Diego não existe. Nós somos essenciais um para o outro. Mas deixa eu te dar uma dica, eu não sou suficiente para a Érica. Eu não sou suficiente para a Érica. E eu não estou falando como homem, como marido. A Érica não é suficiente para mim. E eu não estou falando no papel dela de mulher. No papel dela de esposa e mulher, ela é. Mas como pessoa, eu preciso de outros relacionamentos. Como pessoa, ela precisa de outras pessoas do lado dela. Vocês estão entendendo? Quando a gente casa, a gente é essencial para outra pessoa, mas a gente não é suficiente para ela. E ela vai precisar ter outras pessoas do lado. Tem dia que ela chega para mim e fala assim, amor, eu estou saindo com as minhas amigas, e que é perto da Érica, sabe, ela gosta de tomar café, e vou tomar café. Eu falei, vai. Vai. Tem dia que eu chego para ela e falo, amor, eu vou chamar os piá aqui, eu vou assistir jogo. E ela, beleza, eu estou saindo ou eu vou lá no quarto assistir alguma coisa, fica à vontade aí na sala. Tipo assim, vai, porque, cara, porque a gente precisa de outras pessoas. Você nunca vai ser suficiente para outra pessoa, você vai ser essencial. Sem você ela não vive. Isso é aliança de casamento, tá? Isso é aliança de casamento. Mas nós precisamos aprender, queridos, a saber qual é o nosso lugar e se colocar nele. Amém? Vamos lá comigo para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Porque alguém que não sabe equilibrar as coisas, alguém que não sabe colocar todas as outras áreas da nossa vida no seu devido lugar, ele desaprendeu a colocar Cristo no lugar dele. A primeira coisa que acontece na vida de alguém desequilibrada
é tirar Cristo do lugar de equilíbrio, é tirar Cristo do centro, é tirar Cristo da onde ele tem que estar. E nisso, querido, Cristo fora do lugar, porque ele é essencial e ele é suficiente, amém? Cristo fora do lugar dele, todas as outras coisas ficam desequilibradas. E aí a gente chega para aquilo que o próprio Deus declara para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 fala assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Uma igreja que tirou Cristo do lugar onde ela tinha que estar. Uma igreja que achava que tinha tudo que tinha, mas não tinha nada, porque a igreja de Laodiceia se achava rica, mas era pobre espiritualmente. Achava que tinha visão, mas era cega espiritualmente. Achava que se vestia bem, mas Jesus fala que ela era nu. E que ela precisava de tudo aquilo que ela achava que já tinha, ela precisava buscar em Deus. E alguém, querido, desequilibrado no Senhor, vai desequilibrar todas as outras coisas. E vai dar ruim no final. Mas quando a gente aprende, queridos, isso é um exercício constante. Quando a gente aprende a colocar Cristo no lugar dele, ele vai me dizendo como que eu tenho que tratar. Ele vai me dizendo como eu tenho que tratar o meu relacionamento, na fase que eu estou. Ele vai me dizendo como eu tenho que tratar a minha profissão, porque ele usa a profissão que eu estou hoje, o trabalho que eu estou hoje, para me abençoar. Mas se eu estiver em outro lugar, ele vai continuar sendo a minha fonte. Amém? Ele vai continuar sendo o nosso sustento. E ele vai usar outra profissão, outra empresa, outro negócio, para continuar nos abençoando. É esse o princípio que todos nós, filhos de Deus, precisamos entender. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E ele sendo suficiente e sendo essencial, ele me leva a ter equilíbrio em todas as coisas. Agora imagine a seguinte cena, de um homem morno, tentando equilibrar as coisas com Jesus do lado, mas sem Jesus no centro da vida dele. Triste é a vida dessa pessoa. Então imagina assim, imagina a seguinte cena de um cara morno acordando de manhã e falando assim: lembra que precisa orar? Jesus, vem estar comigo no meu dia. Esteja do meu lado em todos os momentos. Amém. É o Jesus oficial da comunidade vida. Jesus. É Jesus. Eu orei e Jesus apareceu. O que eu faço agora? Jesus sempre. Entra na minha casa, entra na minha... Mexe com o meu espírito. Sara todas as feridas. O que eu vou fazer? Eu não converso com Jesus direto. Eu não tenho relacionamento com Jesus. Como é que eu vou conversar com ele agora? E aí, Jesus, vamos? Será que ele continua enxergando? Esfria mais? Mais um, sim. Mas é um sinal. Jesus está comigo. E agora o que eu vou fazer? Bom, todo mundo que entra na nossa vida, na nossa casa, a gente liga a TV, né? Eu vou ligar a TV. Jesus, vamos assistir a TV aqui? Eu e você? Jesus, essa série é boa. Eu tô maratonando ela faz um tempo. Eu não saio de casa nos finais de semana só para assistir ela. Mas semana passada eu fui no culto. Eu não faltei.
Então, vamos assistir Tacar e Paga agora, Jesus, vamos lá. Não tem nada demais, fala que é 18 para cima, mas tá tranquilo, tá? E essa cena aí, tá tudo bem. É só um homem e uma mulher juntos, não estão fazendo nada demais. Ele colocou a mão na perna dela, mas não tem problema, não vai acontecer nada. A série é boa, está todo mundo assistindo, o que tem eu assistir. Eu já faltei só alguns cultos para assistir ela, mas ela é boa. Tá começando a esquentar o negócio, né? Ai, nossa, tem graça vocês. Eu não consigo nem assistir uma série com Jesus do meu lado. Tá todo mundo vendo e eu não consigo ver. Ai, estou esperando uma ligação. Eu tenho um compromisso importante hoje. Jesus apareceu. Olha lá. Alô? E aí, cara? Não? Bom, seguinte, queria confirmar contigo, o compromisso de hoje tá de pé, né? Tá de pé? Compromisso hoje? É o Gustavo? Isso. Compromisso? Tá tudo certo com o pessoal, nós vamos sair hoje e a galera vai te deixar sozinha com a namorada. Ah, o culto? Tá. Tá bom. Cara, Vai ter uma vigília depois e vai estar pegando fogo, tá? cara, eu não tô entendendo esse papo. Cara, você namora com ela faz tempo. Você já disse que ama ela. Tá tudo certo pra você dormir com ela essa noite, cara. Você não tem... Vai ter anjo lá. Tá bom. Eu não sei o que você tá falando, mais tarde eu passo pra te buscar. Não, tá, eu te espero aqui. Amém, glória a Deus. Aleluia. Tchau. Como é que eu vou pro encontro com Jesus? Bom. Vamos assistir um jogo. Sério, não dá? Mas jogo que você gosta, né? Ah, Jesus, perdão, ó. Nossa, perdão. Vai. Passa. Toca. Vai. Dá o seu. Jesus está aqui, eu quase cheguei. Ai, meu Deus, nem futebol eu consigo assistir com Jesus do meu lado. Nem Palmeiras. Jesus, o negócio é o seguinte. Você é de casa, tu sabe? Eu e você, ó. Vai lá na geladeira, pega esse negocinho. Você é da minha casa, eu quero te servir bem. Pode ir lá. Pode ir lá. Tem coca, tem bolo, tem suco, tem cerveja, tem vinho. Tem vinho. Senta, eu vou te servir, né? Eu vou te servir. Meu Deus do céu. Não consigo fazer nada com Jesus na minha vida. Nada. Não sei onde aquela velha da minha mãe abençoada colocou as coisas. Ó Jesus, uma coquinha de Deus. Coquinha zero. Meu Deus do céu. Tá difícil, não dá pra poder assim. Não consigo. Cara, que clima, vocês estão vendo? Não tenho relacionamento com ele. Como é que eu finjo que eu tenho? Como é que eu finjo que eu tenho relacionamento com ele? Ah, Jesus, olha. Nossa, meia? Eu não comi a noite meia. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com uma visita, tá? Você já esperando lá, você? Ele nunca aparece, você já apareceu. Espera lá no carro, eu já espero. Espera lá. Não dá pra levar a vida desse jeito. Eu não consigo fazer as coisas com Jesus do meu lado. Eu nunca imaginei que ele estaria comigo em todos os momentos. E agora o que eu faço? Eu não consigo levar ele. Marcar um encontro
deixar tudo certo com a minha namorada. Eu já falei que eu amo ela. Eu penso em casar com ela, que tenho dormir com ela. Mas eu não, parece que tem algo em mim que me constrange e eu não consigo fazer isso com Jesus no meu lado. E agora eu não sei o que eu faço. Eu sei. Jesus, é o seguinte, felizmente, é esse o seu lugar na minha vida. Se eu quero continuar fazendo as coisas do meu jeito, a cruz é o seu lugar, não o trono. Eu tenho compromisso. Mas por que você está olhando assim? Você nunca fez isso na sua vida. Nunca fez. O que você está me julgando? Sai do personagem. Se Cristo não tiver o trono na nossa vida, todas as outras coisas estarão fora do lugar. Todas as outras coisas estarão em desequilíbrio. Todas as outras coisas, uma hora ou outra, vai dar enjoo em nós. Mas quando Cristo assume o seu lugar, todas as outras coisas se alinham. Cristo é como um sol que alinha todos os outros planetas na nossa vida. Cristo alinha todas as coisas da nossa vida. Amém? Mas a gente precisa aprender a colocar Ele no seu devido lugar e não ficar tirando Ele do lugar todas as vezes que nós quisermos assumir o controle. A gente precisa aprender a entronizar Cristo sempre e deixar Ele, queridos, gerar em nós o valor das outras coisas. E Ele vai colocar em nós o correto valor de um relacionamento. E Ele vai colocar em nós o correto valor de um trabalho. E Ele vai colocar em nós o correto valor de um ministério, do nosso papel na igreja, das outras pessoas à nossa volta. Mas quando Cristo começa a deixar esse lugar, e eu não sei se foi projetado ali, Hebreus 6,6, eu não vi, porque essa passagem, não precisa abrir lá, mas quando a palavra de Deus fala de pessoas que crucificaram a Cristo, Ele está falando de um nível de pessoas que recusam a se arrepender mais uma vez. Tá? Não é o caso dessa encenação aqui, não precisa avaliar ela teologicamente falando. A questão é só mostrar que, dependendo das nossas atitudes, nós estamos entronizando a Cristo ou tirando Ele do lugar que Ele tem que estar. E todas as outras coisas vão ficar fora do lugar. Amém? Se coloque em pé, por favor. E o que eu sinto da parte do Senhor para nós nessa noite é entrar numa oração de arrependimento e quebrantamento e falar assim: Deus, mostra para mim se existe algum desequilíbrio no meu coração. Deus, mostra para mim se o mel que eu já encontrei, das coisas boas que o Senhor já me deu, eu estou adquirindo o mais do que o necessário. Eu estou colocando minhas expectativas mais do que o necessário. Eu estou vivendo, gastando energia, gastando coração nisso mais do que o necessário. Deus, coloca em mim o discernimento de como que eu preciso gastar a minha vida. Como que eu preciso gastar a minha vida no meu casamento? Como que eu preciso gastar a minha vida no meu namoro? Como que eu preciso gastar a minha vida no meu trabalho? Como que eu preciso gastar a minha vida na minha família? Me mostra, Deus. E se há algo desequilibrado em mim, e se há algo fora do lugar, Senhor, me perdoa. Essa precisa ser a nossa oração essa noite, querido. Se há algo fora do lugar na minha vida, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Deus. E às vezes esse desequilíbrio me levou ao pecado. E às vezes esse desequilíbrio me levou, Deus, à amargura. E às vezes esse desequilíbrio me levou, Deus, a uma vida morna e indiferente com o Senhor. A uma vida distante.
E eu continuo às vezes fazendo as mesmas coisas na igreja ou em outros lugares, mas o meu coração está longe. E quando se fala de arrependimento, querido, é só o Espírito Santo que nos conduz. É só o Espírito Santo. Senhor, abrimos os nossos corações essa noite para Ti. Senhor, abrimos a nossa vida.
Jesus, nós nos arrependemos, Jesus, das vezes que tiramos o Senhor do trono, das vezes que tiramos o Senhor do seu lugar. E Jesus, nos leva pelo teu Espírito a ter uma vida equilibrada em todas as áreas da nossa vida. Nos perdoa pelos desequilíbrios, nos perdoa, Deus, pelas expectativas que nós colocamos, não no Senhor, mas nas bênçãos do Senhor para nós. E no final, às vezes, nos frustramos. E até às vezes colocamos a culpa em Ti, sendo que foi o nosso coração, Deus, que se desviou, sendo que foi o nosso coração que tomou outros rumos. Por isso que eu te peço essa noite, Deus, coloca o nosso coração nos Teus caminhos, dá-nos, Deus, prazer pelos Seus caminhos, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a ter a expectativa em Ti e somente em Ti. O Senhor é essencial e o Senhor é suficiente, e o Senhor, Deus, nesse lugar de governo em nós, todas as outras coisas são alinhadas. Porque o Senhor prometeu que se buscássemos em primeiro lugar o Teu reino, todas as outras coisas o Senhor iria acrescentar. Ah, Deus, faz o nosso coração aquecer mais uma vez. Se alguém aqui com o coração frio, distante, queridos, às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem em nós, acontecerem na caminhada, acontecerem na nossa vida. Mas essas situações precisam nos levar para mais perto. Quando Ele permite, é para nos levar para mais perto. Deus nunca quis o seu coração frio. Deus nunca quis o seu coração distante. É que às vezes a resposta do nosso coração não é a melhor. Às vezes acontecem situações que não estão ao nosso alcance, mas a resposta do nosso coração sempre vai estar ao nosso alcance. A maneira como nós respondemos, a maneira como nós nos comportamos, se decidimos continuar olhando para Jesus ou não, se decidimos colocar Jesus no devido lugar ou não, isso cabe a nós, isso cabe a mim, isso cabe a você. A resposta do teu coração é sua responsabilidade. A resposta do seu coração é sua responsabilidade. E você tem o Espírito Santo para te ajudar. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Peça para Ele queimar mais uma vez o seu coração. Peça para o seu coração arder mais uma vez. O Senhor quer despertar corações a queimarem mais uma vez essa noite. Vem, Senhor, vem com o teu fogo sobre nós. É como se Deus estivesse despertando os seus ouvidos para ouvir mais uma vez as palavras do Senhor. Deus está abrindo ouvidos aqui essa noite para mais uma vez ouvir as palavras de amor e direção do Senhor.
e essas palavras vão incendiar o seu coração. A palavra que sai da boca de Deus incendeia os corações. Eu profetizo os jovens equilibrados, eu profetizo os jovens que saibam governar o seu coração. Eu declaro no nosso meio jovens maduros que sabem governar o coração, que sabem colocar Cristo no seu devido lugar, que sabem viver uma vida plena no Senhor e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Nós fazemos um compromisso de não perder o nosso coração. Nós fazemos um compromisso nisso. E nós não seremos uma geração morna. Nós não aceitamos uma geração morna. Aquece-nos para Ti. Aquece-nos para Ti. Gera uma real transformação pela Sua palavra. Pela Sua palavra. Queridos, Deus continua acrescentando coisas. Deus continua dando presentes. Deus continua abençoando quando estamos no caminho dEle. O que você tem em Deus é maravilhoso, mas Ele sempre nos leva a um lugar onde Ele nos abençoa mais. E eu não estou pregando um evangelho barato só de bênçãos, eu estou falando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas a gente tem um desafio de sempre colocar Cristo no devido lugar. De que a bênção de hoje não me tire amanhã dos caminhos dEle. E se precisar entregar, nós iremos entregar. Porque a nossa vida tem que ser uma vida de entrega, porque Ele sempre está nos dando. Ele sempre está nos abençoando. E a gente continua entregando. E a gente continua no altar. E a gente continua decidindo ser crucificado com Ele, para que Ele viva em nós. Para que Ele viva em nós. Que o Senhor te leve a uma vida de equilíbrio. E que a única coisa extravagante na sua vida seja a sua fome, a sua paixão e a sua busca por Ele. E que Ele te dê moderação. O Espírito de Cristo em nós é um espírito de moderação. Moderação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Espírito Santo, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso aí, tamo junto. Amamos vocês. Deus abençoe, tá?